Êxodo capítulo de número 1, versículo 1, quem encontrou diga amém. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor: e são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Versículo de número 2: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco nesta hora. Ministra a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Traga o entendimento aos nossos corações. Essa oração que nós fazemos e te agradecemos para todos sempre. Amém e glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, esse texto aqui, ele está relatando a maneira pela qual os filhos de Israel chegaram no Egito. Amém? Muito se fala do tempo em que eles ficaram o quê? Presos. Alguns dizem que foram 400 anos, outros dizem que foram 430 anos. Mas a verdade é que eles ficaram um bom período aprisionados naquela terra chamada Egito. Só que para eles serem aprisionados, de alguma maneira eles devem ter chegado àquele lugar. E esse trecho a qual nós lemos aqui relata a maneira pela qual o povo chegou até aquela terra. E hoje nós vamos falar um pouquinho da maneira pela qual o povo colocou a planta dos seus pés nesta terra chamada Egito. Amém? E como que o povo chega até lá? Se a gente for ler todo o texto e o contexto, a gente vai observar que a Bíblia diz que na região em que Jacó morava, houve uma grande o quê? Fome. Houve um período de fome que fez com que Jacó e os seus filhos agora migrassem para onde? Para o Egito. Por quê? Porque no Egito era o único lugar naquela região que havia o quê? Comida. Então houve uma grande fome, o povo teve uma necessidade e essa necessidade levou eles a descerem para o Egito. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui muito importante para mim e para você. Quem anda por necessidade se torna prisioneiro da fonte de provisão. Amém? Quem anda por necessidade se torna prisioneiro da fonte de provisão. Esaú teve uma necessidade. E qual foi a fonte de provisão de Esaú? Jacó. Esaú estava chegando do campo cansado, morto de fome, e Jacó tinha o quê? O que Esaú precisava. Esaú agora troca a bênção por um prato de comida. E ele se torna agora refém de quem? De Jacó. Por quê? Ele fez um trato com Jacó. Então quem anda por necessidade se torna prisioneiro da sua fonte de provisão. Vira para quem está do teu lado e fala assim: cuidado, tem muito Jacó por aí querendo aproveitar da tua necessidade. Mas irmão, sabe o que me chama a atenção aqui? É que tudo que a gente faz aqui a gente paga. Jacó foi aquele que aproveitou da necessidade de quem? De Esaú. Agora quem está tendo que se movimentar por uma necessidade? Jacó. Cuidado com o que você faz, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Jacó foi oportunista mediante uma necessidade. Agora ele está pagando com a sua família o que ele fez lá atrás. Irmão, isso aqui é muito forte, irmãos. A gente é livre para plantar o que a gente quer, mas a gente acaba se tornando refém daquilo que a gente plantou. Jacó agora, o que ele está fazendo? Ele está descendo para onde?
para o Egito por causa de uma necessidade. Só que ele desce porque lá tinha o quê? Comida. Lá não tinha só comida, lá tinha José. E por que o Egito era o único lugar naquele momento que tinha comida? Primeiro, porque lá tinha José. E não só José, lá tinha o Deus de José abençoando as mãos de José. Irmãos, aonde você estiver, pode estar a crise que for, se você for um José da vida, Deus será com você. Amém? Se a empresa que você trabalha está em crise, Deus ele pode te usar para tirar ela da crise. Se o lugar aonde você está uma bagunça, Deus pode te levantar e te usar para organizar essa bagunça. Amém? Então José, na verdade, já estava lá. O texto fala os nomes dos filhos que desceram, mas diz assim: porém José já estava, ou seja, José foi o primeiro a chegar no Egito. Amém, irmãos? José já estava, depois que agora está chegando a família, depois que está chegando os irmãos, depois que está chegando o pai. Mas José já estava lá, e Jacó agora, ele está descendo até o Egito por causa de uma necessidade. Então, o povo, ele desce por causa de uma necessidade, não desce por causa de um propósito. O que o povo precisava naquele momento? O povo precisava de comida, não do Egito. Porém, o povo foi por causa da comida, mas gostou do Egito. Cuidado quando você tiver que descer até o Egito por causa de uma necessidade. Sabe por quê? Porque você pode descer por causa de uma necessidade, mas ficar por amor a uma terra que não é tua. O povo poderia ter descido, ter comido, ter pegado a comida e ter feito o quê? Voltado. Mas o povo relaxou. O povo foi, gostou, viu que ali era próspero, viu que ali tinha comida. E aí talvez alguém falou assim: você vai voltar? Aí eu acho que foi nessa hora que nasceu aquele meme, né? Vou nada, né? Tem esse meme agora. Você vai? Vou nada. Você vai voltar? Não, não vou. Eu quero ficar aqui. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando porque todo dia eu e você descemos para o Egito. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Você trabalha para quê? Para comer. Amém? Você trabalha para comer. Você trabalha dentro da igreja? Muito provavelmente a empresa que você trabalha, o dono dela não é cristão. Muito provavelmente o ambiente que você está inserido todos os dias não é um ambiente que fala 24 horas por dia as coisas do reino. Mas todo dia você vai e você volta. Todos os dias nós descemos por causa de uma necessidade, para trabalhar e buscar o pão nosso de cada dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está nos chamando a atenção aqui, sabe para quê? Para a gente não se perder no meio da nossa fonte de provisão. Porque tem muita gente que não sabe lidar com os lugares que Deus coloca. Deus abençoa, abre uma porta e a pessoa se perde no meio daquela porta, ou dentro daquela porta. Não sabe lidar com os ambientes, não sabe lidar com os lugares. E Deus está falando assim: filho meu, volta. Eu não te criei para você ficar no Egito. E aí depois que a gente relaxa, para sair é um parto. A gente não quer sair de onde tem coisas boas. A gente não quer sair de onde a gente tem sustento. A gente não quer sair de onde a gente tem comida. Só que, irmão, eu quero dizer para você que nada é eterno, a não ser Deus. O texto vai dizer para mim e para você a história que o povo desceu, o povo ficou, o povo cresceu, o povo se multiplicou.
José morreu, e levantou-se um outro faraó, que não quis nem saber da história de José, e fez o que com o povo? Vem cá, agora vocês vão ficar aqui aprisionados, porque o povo cresceu, o povo multiplicou, e eles tiveram medo de que esse povo viesse a fazer guerra contra eles, e então eles aumentaram a carga do povo de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Sabe o que? A gente vai, a gente fica, e de uma hora para outra levanta alguém que não conhece a nossa história, que não conhece a tua história, não sabe como você chegou para estar lá, o tanto que você caminhou e o motivo que te levou para você estar lá. Simplesmente alguém levanta, não quer saber da tua história, não quer saber da tua luta e te aprisiona. E foi isso que aconteceu aqui com o povo. O povo foi para uma necessidade, não voltou, relaxou, alguém se levantou e aprisionou o povo. Então, muito cuidado, irmãos. Você pode até descer por uma necessidade, mas você não pode ficar por relaxamento. Vai, faz o que você tem que fazer e volta. Amém? Volta para o lugar. Volta para o... Ah, mas pastor, está em crise. Deus, o mundo pode estar em crise, mas Deus nunca vai permitir você ficar em crise. Deus sempre vai levantar alguém ou algo para que você possa ter quando não tiver nada ao teu redor. Deus sempre levanta uma mão amiga. Deus sempre levanta um homem, Deus sempre levanta uma mulher de Deus para te abençoar, amém? Só que o povo relaxou. Então cuidado com essas descidas, porque se a gente não vigiar, numa dessas a gente pode ir e não voltar. Tem muitos que estão se perdendo no trabalho. Ei, o Senhor não quer te perder para o seu trabalho, porque se for para te perder, Ele fecha essa porta. Ele fecha essa porta, mas Ele não te perde. Amém? Porque é Ele que abre porta que ninguém pode abrir, mas é Ele também que fecha a porta. Então, irmãos, cuidado. Se no teu trabalho, se no lugar onde Deus te colocou, você não está sabendo se comportar, pode ser que Deus vai te tirar deste lugar de alguma maneira. E Deus tirou o povo. Deus levantou Moisés e nós já conhecemos a história, amém? Mas eu quero voltar para o momento em que o povo está adentrando neste lugar. Então cuidado com os lugares que você está adentrando, porque quem anda por necessidade vai se tornar prisioneiro da sua fonte de provisão, amém? Então eles desceram, porém José já estava lá. Agora preste muita atenção, José já estava lá por necessidade? José desceu ou José chegou lá por alguma necessidade? Não, José estava lá por um propósito. Agora eles desceram por uma necessidade. Então, nesses dias ou nesta vida, irmãos, a gente vai ter duas opções: ou a gente vai caminhar por necessidade, ou a gente vai caminhar por propósito. Agora, quem anda por necessidade tem um caminho mais, digamos assim, facilitado. Agora, quem anda por propósito tem que pagar um preço. Amém? Tem que pagar um preço. Então José já estava lá. José, ele chegou na frente. Amém? Quando eles chegam lá, José já estava lá. Ou seja, José foi aquele que chegou na frente. Por quê? Porque quem anda no propósito sempre chega na frente. Quem está no propósito sempre vai colher os primeiros frutos. Então, se você quer chegar na frente nesses dias, você precisa de uma coisa: parar de andar por necessidade e passar a andar por propósito, amém? Só que existe um preço para ser pago para chegar na frente. Ninguém chega na frente por acaso, irmãos. Ninguém está à frente de algo por acaso.
Existe um preço a ser pago para estar à frente. Existe um preço a ser pago e um alto preço para estar à frente ou chegar na frente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema da mensagem de hoje é o preço de estar na frente. Você quer estar na frente? Você tem que estar preparado ou disposto para pagar um preço. Você quer chegar na frente? Você tem que estar disposto a pagar um preço para poder chegar na frente. Irmãos, o mundo vai falar: levanta cedo todos os dias e corre atrás. Isso é que o mundo fala. Mas hoje Deus está nos encorajando a fazer diferente. Não é correr atrás, é correr na frente. Só que, irmão, para correr na frente, você vai ter que estar disposto a pagar um preço. José já estava lá, ou seja, José chegou na frente. Nenhum dos seus irmãos pagou o preço que José pagou para poder chegar lá na frente. Sabe o que isso significa? Se eu quero estar na frente, se eu quero chegar na frente, eu tenho que estar disposto a pagar por um preço que ninguém ainda pagou. Eu tenho que estar disposto a sofrer por coisas que ninguém ainda sofreu. Porque existe um preço a ser pago para estar na frente. Qual que é o meu problema? Qual que é o nosso problema, irmãos? É querer estar na frente, mas não querer pagar o preço. Irmãos, não tem como. Se você quer que Deus te levanta, para Deus te usar, para Deus te colocar à frente de algo, você tem que estar disposto a sofrer, você tem que estar disposto a perder, você tem que estar disposto a ser caluniado, você tem que estar disposto a ser julgado. José passou por tudo isso. Os irmãos dele não. Os irmãos dele sentiam uma fome. Eles não passaram nem um terço do que José passou. Então, quando a gente olha alguém na frente, irmãos, quando a gente bate o olho assim, a gente vê um irmão lá na frente, para de falar que ele teve sorte. Para de falar que ele é mais bonitinho do que você. Para de falar que Deus ama mais ele do que você. Faz o caminho que ele fez. Não olha para invejar, não. Olha para seguir. Porque ninguém chega na frente à toa. Amém? Ninguém chega aonde chegou à toa. Irmãos, nós para estarmos aqui, cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos uma trajetória. Ninguém caiu aqui hoje de paraquedas. Opa, estou num culto. Não. Um dia alguém te convidou, um dia alguém falou de Jesus para você, um dia você decidiu conhecer esse Jesus, um dia você decidiu entregar a sua vida para esse Jesus. E de lá para cá, quantas coisas aconteceram, quantas coisas mudaram, quantos tropeços, quantas quedas, quantos levantes. E você está aqui hoje. Nós estamos aqui hoje. Quantas pedradas as pessoas te tampam, mas ninguém olha para o tanto que você andou. Esse dia eu estava falando, foi com o Betinho, acho que quarta-feira. Muito se fala do momento que Pedro afundou, né? Mas depois de Jesus eu não conheço outro que andou sobre as águas. O problema é que a gente olha para quando Pedro afundou, a gente não olha para quantos passos Pedro deu até ele começar a afundar. E outra, Pedro foi o único que teve a coragem de sair do lugar que ninguém quis sair, do barco. Todo mundo ficou dentro do barco olhando para Pedro e para Jesus. Será que vai conseguir? Será? Não sei o que. Porque, irmão, tem gente que só está te olhando para ver se você vai conseguir ou se você vai cair. Mas Pedro foi o único também que fez o que nenhum dos outros fez. Aí a pergunta é: quer andar sobre as águas?
faz o que os outros não fez. Sai do barco. Sai da zona de conforto. Se arrisca, se lança, se joga. Se apresenta, dá a cara a tapa. Eu não sei o que as pessoas vão falar, então você não está preparado para ser usado. Você ainda não está preparado para viver o que José viveu, o que Pedro viveu, o que o próprio Senhor Jesus viveu. Então, se nós queremos viver coisas que ninguém está vivendo ou viveu ainda, a gente vai ter que fazer coisas que ninguém ainda fez. Amém? Porque é isso que vai nos projetar na direção daquilo que Deus tem para nós. Então José, ele pagou um alto preço. José, ele passou pela inveja, ele passou pela cisterna, ele passou pela escravidão, ele passou pela prisão. José não caiu de paraquedas no governo de Faraó. Ninguém chega no topo do nada, irmãos. E a gente precisa começar a respeitar a história dos outros. A gente precisa começar a valorizar o esforço do outro. Não é simplesmente olhar, invejar e começar a trabalhar contra. Os irmãos de José, ao invés de projetar José, apesar de que de uma certa forma projetaram, mas com a intenção de quê? De atrasar José. Porque tem gente que vai querer te atrasar, não vai querer te ajudar, não vai querer te projetar. Tem pessoas que se passam por amigos, irmãos. Só que você tem que entender que você é amigo dela enquanto você não tiver melhor do que ela. Porque depois que você tiver melhor do que ela, ou que Deus colocar numa posição melhor do que ela, aí você vai ver quem era um amigo da história. Até então José era o irmão. Foi José abrir a boca. Cuidado para quem você abre a boca. Ah, mas é irmão. Foram os irmãos de José que lançaram ele na cisterna. Até então José era o irmão. Mas olha o que os irmãos de José fizeram com o próprio José. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Muitas das vezes não são os de fora, são os de dentro. São os de dentro que querem te atrasar. São os de dentro que querem te invejar. São os de dentro que querem te atrapalhar. E isso dói. Porque vem de onde você não espera. E aí? Você está preparado para vir de onde menos se espera? Você está preparado para viver o que Deus tem para a sua vida, sabendo que daqui a alguns momentos alguém pode chegar e te apunhalar por trás? José passou por tudo isso. José não está lá agora à toa. A Bíblia diz que Deus era tão com José, irmãos, que tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. É isso que mata muita gente de raiva. Sabe por quê? Luta contra você, mas aí você vai lá, põe a mão e Deus faz acontecer. Aí vai lá e luta de novo contra você, aí você vai lá, põe a mão e Deus faz acontecer. Vai lá, tenta de novo contra você, e Deus vai lá e abençoa você. Quanto mais tentam contra você, mais Deus te levanta, mais Deus te abençoa, mais Deus te coloca numa posição de honra. Agora, para ser honrado, eu vou ter que aprender a suportar a ser humilhado. Eu vou ter que passar pelo processo da humilhação. José passou por esse processo, amém? Então José, ele não caiu lá de paraquedas. Então existe um preço a ser pago para estar na frente. Você entende agora porque talvez você esteja pagando um preço muito grande? Talvez você esteja pagando por um preço que você não esteja entendendo. Deus está falando comigo e com você nesta noite. Sabe por que você está passando por isso? É porque eu estou te chamando para estar na frente. Eu não estou te chamando para ficar nos bastidores. Eu não estou te chamando para ficar por detrás. Eu estou falando para você, dê um passo à frente. Todo mundo que Deus chama para dar um passo à frente tem que estar disposto a perder coisas. Tem que estar disposto a sofrer, a sofrer consequências. Nenhum que Jesus chamou passou ileso.
Nenhum profeta que Deus levantou passou ileso. O problema é que hoje a gente está orando para Deus tirar aquilo que Ele está usando para nos projetar. A gente está fazendo campanha para Deus tirar de nós aquilo que Ele está usando para nos fortalecer. Tem coisas que Deus está usando para nos projetar e a gente está falando: Deus, afasta de mim, tira de mim. E Deus permite isso na minha vida e na sua vida, por quê? Porque Deus não vai tirar enquanto Ele não nos projetar. Deus não tirou de José, Deus não tirou de Daniel, Deus não tirou de Jesus, Deus não vai tirar de você, Deus não vai tirar de mim. É como se fosse que o espinho na carne. Paulo orou e Deus tirou? Não. Tem coisa que você vai orar e Deus não vai fazer, irmão. Aí o que eu faço? Muda a oração. O problema é que tem coisa que a gente não entendeu, a gente está orando e Deus está falando que não vai fazer, a gente está orando. Então muda a oração, muda o posicionamento, muda a frequência, muda a estação. Irmão, tem gente que não sai da estação. E de tempos em tempos as estações o que? Elas mudam. Quem não muda de estação usa roupa de frio no calor. Aí passa calor e reclama que está calor. Agora, será que é eu que não estou na mesma estação de Deus? Porque se está frio também, não adianta eu querer andar com camisa de manga curta. Eu vou sentir frio. Aí eu vou orar, porque, irmão, se está calor a gente reclama, se está frio a gente reclama, sim ou não? Aí eu vou orar: Deus, afasta esse frio. Aí Deus vai falar: não precisa afastar o frio, é só você pegar e pôr uma blusa. É simples, irmão. A gente está orando por coisas bobas. Nossa, Senhor, está muito frio, põe uma blusa. É simples, resolvido. Só que a gente não está entendendo a frequência, as estações, e a gente está questionando Deus, amém? E Deus está falando para mim e para você: é só você entrar na minha frequência, é só você andar na minha estação, amém? Então existe um preço a ser pago, amém? E por que eu devo pagar esse preço? Eu quero falar rapidamente aqui de 3 motivos pelos quais nós devemos estar dispostos a pagar por esse preço. Assim como José pagou, assim como Daniel pagou e tantos outros homens de Deus pagaram. Eu sei que muitas das vezes a gente usa aquele jargão que Jesus já pagou o preço, mas não é esse preço que eu estou falando. Nada do que eu e você viemos a fazer vai pagar por aquilo que Jesus já pagou. Nós não estamos falando hoje de salvação, nós estamos falando hoje de posicionamento. Salvação é a porta de entrada do reino. Primeiro Deus te salva, depois Ele te usa. Hoje Deus está falando com salvos que Ele quer usar. Amém? Hoje Deus Ele quer falar com salvos que Ele agora quer usar. Ele quer usar para governar. Mas quem quer governar tem que estar disposto a pagar por um preço. Amém? Então o primeiro motivo que nós devemos estar dispostos a pagar por um preço, primeiro, é porque você está ouvindo o que ninguém ouviu. Irmãos, para ouvir de Deus aquilo que Deus não falou com ninguém ainda, você precisa estar disposto a pagar por um preço. Deus falou com José através de um sonho. Deus deu o sonho para quem? Para José, não deu para os irmãos, não deu para o pai, não deu para Faraó. Depois ele fez até Faraó sonhar tudo lá, mas lá atrás, onde tudo começou, Deus tinha falado só com uma pessoa, com José. Deus falou em sonho com José que ele ia fazer algo, e quando José abriu a boca para falar o que Deus falou, qual foi o comportamento? Ele simplesmente
ignoraram o que José estava falando. Mas deixa eu corrigir. Eles simplesmente ignoraram não o que José estava falando, mas o que Deus tinha falado com José. Irmão, se Deus está te dando algo, se Deus está falando algo para você, você vai ter que estar disposto a enfrentar a oposição quando você for fazer acontecer. Só que aí entra a questão: ou a gente vai dar ouvido para Deus, para o que Deus falou, ou a gente vai dar ouvido para aquilo que a oposição está falando. A Bíblia vai falar de um homem chamado Neemias. As muralhas de Jerusalém estavam destruídas. Ele toma conhecimento, ele se levanta, ele reúne a equipe, ele busca recurso. Com autorização do rei, ele vai até Jerusalém e ele reconstrói aquela muralha. No meio da reconstrução, a Bíblia vai dizer que se levanta quem? Tobias e Sanbalate. Para quê? Para querer fazer com que Neemias parasse aquilo que ele estava reconstruindo. E qual foi a resposta de Neemias? A resposta foi: me perdoe, me desculpe, mas eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Por que a gente para ouvir quem não quer nos ajudar a construir? Por quê? Neemias foi simples e reto. Você vai me ajudar a construir? Então eu não posso parar, filho. Não posso te dar atenção. Irmãos, Tobias e Sanbalate não estavam ali para ajudar. Eles estavam ali para parar. Eles queriam, primeiro, ver o que os filhos de Israel, os filhos de Deus estavam fazendo. Vendo eles, opa, nós precisamos dar um jeito de parar. Então tem gente que vai se aproximar para ver o que você está fazendo. Quando observarem que você está fazendo o que Deus te deu para você fazer, eles vão querer te parar. Mas não pare se você tem convicção de que o que você está fazendo veio de Deus. Por que José não parou? Porque José tinha convicção do que ele ouviu, do que ele viu e de quem fez ele ver. Irmãos, a gente precisa andar nessa mesma convicção. Quem nos mostrou, o que nos mostrou. Sabe por quê? Porque senão qualquer um vai chegar no nosso ouvido e vai nos fazer desanimar do projeto de Deus. Deixa eu te falar. Quem está falando estava contigo quando você sonhou? Não. Então, só permite estar do teu lado quem estava contigo quando você sonhou. Quem estava com você quando Deus te deu? É isso que a gente precisa tentar, irmãos. Tobias e Sanbalate sai de não sei de onde agora. Você já viu isso? Você está ali fazendo algo, aí do nada, faz tempo que você não vê, anos que você não conversa, chega um. Aí você fala, não é possível, mas agora? Mas do nada, irmão, ninguém chega do nada. Tobias e Sanbalate não chegaram ali do nada, não. Eles tinham um propósito. E que propósito era esse? Interromper a obra de Deus. Agora, cabe a mim e a você, como Neemias do século 21, permitir, se os Tobias e os Sanbalates desse século vão permitir a paralisação daquilo que nós estamos construindo em Deus. Então tenha muita convicção daquilo que você está ouvindo. Amém? Então existe um preço a ser pago para ouvir aquilo de que Deus tem falado. Obrigado, viu, vocês? Irmãos, muitas das vezes a gente fala assim, Deus, fala comigo. Irmãos, será que a gente está preparado de fato, de verdade, para ouvir o que Deus tem para nos falar?
A gente ora pedindo para Deus nos mostrar. E se Deus de fato mostrar, será que a gente está preparado para pagar o preço? E se Deus falar, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, a gente está preparado para sair? A gente está preparado para sair debaixo das asinhas dos nossos pais? Porque se não tiver, não adianta orar, irmãos. Se eu não estiver preparado para fazer o que Deus vai falar, o que Deus vai mostrar, não adianta eu orar pedindo para Deus falar e Deus mostrar. Eu tenho que estar preparado. Porque Deus, Ele só fala o que vai fazer. Como? É no caminho. Ele não falou com José, José, eu vou te colocar lá, mas no caminho, José, se prepara que os teus irmãos vão se levantar contra você. Se prepara, José, porque eles vão te lançar numa cisterna. Te prepara, José, porque eles vão te vender como escravo. José, te prepara, porque eu vou te colocar numa casa e vai ter uma mulher lá que ela vai querer abusar de você, José, e vai querer colocar a culpa em você, José. E José, infelizmente, não vai ter como, mas eu vou ter que permitir você ser preso, José. Mas José, não se apavore. Da prisão eu vou te chamar e vou te colocar num alto lugar. Deus falou isso para José, mas tudo isso aconteceu com ele. Deus te falou das coisas que você ia viver desde o dia que Ele te chamou? Porque Ele não fala, irmãos. Isso é no caminho, isso é no processo. Deus não falou para Abraão como que seria. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ah, Abraão, eu falei que ia te mostrar, a terra é essa. Mas Abraão, no meio do caminho, fica atento, porque eu vou te chamar, Abraão. Eu vou te dar um filho, eu vou te abençoar, eu vou te chamar e eu vou provar teu coração, Abraão. Eu vou pedir o teu filho, para você vai me ofertar ele, mas na hora que você for ofertar, Abraão, pode ficar tranquilo que eu vou preparar o cordeiro. Deus falou isso para Abraão? Não, porque essas coisas Deus não fala, irmãos. Essas coisas Deus faz. Amém? Anota isso, tem coisa que Deus fala, mas tem coisa que Ele faz. E Ele não deve satisfação para ninguém. Amém? Então a gente só tem que estar preparado e disposto para viver o preço e pagar por esse preço. Amém? Então nós estamos preparados para falar de coisas que Deus tem nos falado e ainda assim a gente ser zombado. Talvez Deus plantou um sonho no teu coração. Você compartilha um sonho com alguém e alguém fala assim, você está de brincadeira. Você. Irmãos, ninguém tem que acreditar no seu sonho, sabe por quê? Porque ele é seu. O único que tem que acreditar é você. Ninguém tem que acreditar no seu projeto. Sabe por quê? Porque ele é seu. Quem tem que acreditar é você. Ninguém tem que acreditar no seu negócio. Por quê? Porque ele é seu. Há um ditado aí que fala que é o olho do dono que engorda o boi, né? O negócio, né? Que faz o negócio acontecer. É você. Você vai ter pessoas trabalhando para você. Você vai ter pessoas te ajudando. Mas deixa eu te falar, é você. Pessoas hoje podem estar contigo e amanhã pode não estar mais. O único que não pode sair é você. O único que tem que continuar acreditando é você. Amém? Ainda que você seja o último para apagar as luzes e fechar as portas, mas é você. Então acredite naquilo que Deus tem te falado, acredite naquilo que Deus tem te mostrado, mas não só acredite, se posicione. José se posicionou, por isso que ele viveu, por isso que ele suportou. Só não suporta quem não se posiciona, irmãos. Ah, pastor, está tão difícil. É difícil mesmo. E como é que está esse posicionamento aí? Se a Bíblia diz que não vem sobre nós provação que nós não sejamos capazes de suportar, então
Então, se a gente não está aguentando, é porque está faltando posicionamento. Daniel se posicionou. Houve um decreto que não era para orar, adorar, buscar o Deus, não era. E o que ele fez? De janela aberta. Eu vou me posicionar. Vai me prender? Pode me prender. Vai me julgar na cova? Pode me julgar. Não tem problema. Mas eu vou me posicionar nesses dias. Então Deus está nos chamando para a gente se posicionar mediante aquilo que nós ouvimos. O que você ouviu da parte de Deus lá atrás e que até hoje não aconteceu? Irmãos, muitas das vezes é falta de posicionamento. Segundo motivo, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. Por quê? Porque nós estamos vendo aquilo que ninguém está vendo. Amém? Então existe um preço a ser pago para ver aquilo que ninguém está vendo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Não precisa abrir. A Bíblia vai falar de quem? De quem, gente? Ninguém sabe? Estevão. Agora ali vai estar um relato onde Estevão, ele está diante do sinédrio, ele apresenta a defesa dele. Estevão agora está prestes a ser o quê? Martirizado. E como que era feito naquela ocasião? Colocava a pessoa em um determinado lugar e chovia o que nela? Pedra, meu irmão. Não é pedrinha não. É só bordoada grande. Amém? Como na minha época a gente fala, é só caial. É só bordoada grande. E outra coisa, não é pedrada no pé não. Pedrada no pé não mata ninguém não, irmão. Pedrada no pé sem faixa, você anda mancando, mas você anda. É pedrada na cabeça. É para matar. Ele agora está sendo o que? Martirizado. Só que a Bíblia vai dizer para mim e para você, irmãos, que ele viu o céu aberto e o Filho do Homem assentado de pé. Irmãos, pensa nessa imagem. A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Sim ou não? Imagine Deus aqui, Jesus aqui assentado à direita dele. Só que agora a Bíblia está dizendo que Estevão não viu Jesus sentado, viu Jesus de pé. Jesus sempre se levanta para aquele que está disposto a sofrer, irmãos. Jesus sempre se levanta para aquele que está disposto a pagar o preço. Jesus sempre levanta quando ele olha para alguém que está padecendo por causa do teu nome, por causa daquilo que ele fez, por causa daquilo que ele falou, por causa daquilo que ele mostrou. Então tem gente que vai ver ele assentado, mas tem aqueles que vai poder contemplar ele de pé. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Estevão está vendo o Filho do Homem agora de pé. Só que é o seguinte, os céus estavam abertos e lá em cima estava Jesus de pé, mas o couro estava comendo aqui embaixo, meu irmão. O chicote estava, as pedradas estavam comendo. Aí eu te pergunto, quem aqui quer ver o Filho do Homem de pé? Ninguém, né? Porque ninguém quer levar pedrada, ninguém quer ser encostado na parede e tomar porrada. Estevão viu o que ninguém viu, mas também ele estava passando por aquilo que ninguém estava passando naquele momento. Tem coisas que para a gente ver, a gente vai ter que sofrer o que ninguém está sofrendo. Mais um exemplo, a Bíblia vai falar de um outro homem chamado João, aquele que recebeu a revelação do Apocalipse. Eu já falei sobre isso aqui
em alguns momentos. Quando João recebe a revelação do Apocalipse, João estava onde? Em casa? Estava. João estava como prisioneiro numa ilha muito distante. Agora, João não tinha feito nada para ser preso como prisioneiro, como alguém que tenha feito algo de muito ruim. Porque para essa prisão só ia aqueles que eram da barra pesada. Mas João estava distante. Ilha te isola dos demais. Ninguém chega numa ilha se ela não tiver uma embarcação. Então ele estava num local agora que ele estava isolado de tudo e de todos. E é neste lugar que ele recebe a revelação que ninguém recebeu. Sabe o que isso significa? Vai ter momentos que Deus vai nos isolar. E a gente vai falar: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Senhor, ninguém vem aqui me visitar. Senhor, está todo mundo distante de mim. Senhor, eu estou rodeado de pessoas barra pesada. Senhor, o que está acontecendo? João, sabe o que está acontecendo? É porque é neste lugar que eu vou te dar algo que eu não dei para ninguém ainda. É nessa condição que eu vou te mostrar algo que eu ainda não mostrei para ninguém ainda, João. Irmãos, dos 12, João foi o único que viu que os demais não viram. Se Pedro andou sobre as águas, João foi aquele que viu coisas que nem Pedro viu. Agora preste atenção. Para João estar onde ele estava, vendo o que ele estava vendo, o que João fez, irmãos? Ninguém recebe revelação também assim. Senhor, me mostra, mas não quer pagar o preço. Quer ver o céu aberto, mas não quer andar em santidade. Não tem como. Quer ver os anjos subirem e descer, mas quer continuar no pecado. Não tem como. Para João agora estar vendo o que ele estava vendo, João teve que pagar um alto preço. E que preço foi esse, pastor? A Bíblia diz que dos 12, Jesus ele tinha 3 que andavam mais próximo dele. Eram aqueles 3 que iam até onde Jesus permitia, e dali eles ficavam e Jesus avançava. E desses 3 teve um que foi aonde nenhum outro foi, na cruz. João foi o único que estava no momento que o Senhor estava sendo crucificado. Os outros já tinham abandonado. Os outros já tinham voltado para trás. É por isso que João recebeu o que os outros não receberam. Irmão, se a gente quer receber o que ninguém está recebendo, a gente tem que estar disposto a fazer o que ninguém está fazendo. Porque senão a gente vai continuar com os mesmos resultados. Então, se eu não estou satisfeito com a minha colheita, eu paro de plantar? Não, eu mudo a semente, mas eu continuo plantando. Não é para você parar, é para você mudar apenas as sementes e continuar plantando. Amém? Terceiro e último. Por que eu devo estar disposto a pagar um preço? Porque você, eu, nós vamos chegar aonde ninguém chegou. Irmãos, que Deus quer nos abençoar, isso não é surpresa. Que Deus tem lugares preparados para mim e para você, eu não tenho dúvida. Então, se Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, eu tenho que ser fiel para suportar as consequências da promessa. Porque para que a promessa se torne realidade, eu tenho que estar disposto a pagar o preço do caminho. Entre o Egito e a terra que mana leite e mel, havia o quê? Um deserto. Não tem como o Senhor te teletransportar, Power Ranger, para lá. Não tem. Porque tem gente que é assim: Senhor, faz isso daqui e acha que Deus é mágico, ou que vai agir no estalar de dedos. Não vai, irmãos.
tem que passar pelo processo, tem que passar pelo deserto, tem que passar pela dor, tem que passar pelo sofrimento, porque Jesus passou. E a Bíblia vai dizer: se com Ele nós sofremos, com Ele nós reinaremos. Porém, a gente quer reinar sem querer sofrer. Então, que o Senhor tem lugares preparados para nós, eu não tenho dúvida. E que Ele vai nos fazer chegar lá, eu também não tenho dúvida. A dúvida é se nós estamos dispostos a pagar o preço no caminho, a andar com Ele neste caminho, amém? Então José chegou num lugar que nenhum dos seus ainda havia chegado. Ele foi o primeiro. A Bíblia deixa bem enfatizado: José já estava lá. Agora que os demais estão chegando. Sabe o que eu aprendo aqui? Que na maioria das vezes Deus chama de uma determinada casa. E aí é depois que os demais vêm chegando. É depois. Amém? Mas tem que ter E é você. É eu. Amém? Na sua casa você é o José. Vai desistir? Se você desistir, quem vai receber seus irmãos depois? Então não trata só de você, se trata daqueles que estão no caminho. Amém? Se trata daqueles que estão chegando, se trata daqueles que estão vindo. Deus só trouxe você primeiro para preparar o ambiente. Agora, o couro começa a comer, a gente olha só pra gente e se esquece de quem está vindo. Sabe por quê? Deus vai lá buscar. Se você vai estar aqui para receber, eu não sei. Aonde você vai estar é escolha sua, mas Deus não vai deixar de buscar. Se você não estiver aqui para receber, outro vai receber. Amém? Entende agora porque você está pagando um preço que você talvez não está entendendo? É porque você foi chamado para preparar o caminho daqueles que estão vindo. E não é qualquer um não, são seus. José não estava recebendo um povo estranho, José estava recebendo seus irmãos. Mas para receber os seus irmãos, ele teve que passar por todo o processo. Vira para quem está do teu lado e fala assim: não desista, seus irmãos estão vindo aí. Amém? Então você precisa acreditar naquilo que Deus falou com você, porque Ele é fiel para poder cumprir. Amém? Então essa luta que você está passando, essa perseguição, é porque Deus te escolheu para ser o primeiro. Deus te chamou para você preparar o ambiente, para você preparar o lugar. Os seus irmãos não vão entender quando chegar, porque na mente dos irmãos, na mente do pai, a fonte de provisão estava aonde? No Egito. Mas na verdade não tinha nada a ver com o Egito, tinha a ver com José. Tinha a ver com José. Deus está te levantando para você ser a fonte de provisão dos seus. Agora, para ser fonte de provisão, tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Porque não tem provisão se não tiver trabalho. A Bíblia diz que é do suor do trabalho. Então esse é o dia da gente arregaçar as mangas e trabalhar. Sabe por quê? Atrás está vindo gente. Deus te chamou para você ir na frente, porque atrás de você está vindo gente. José foi na frente porque atrás dele estava vindo os irmãos, amém? Então pare de pedir a Deus para te livrar daquilo que Ele está usando para te projetar. Pare de orar para Deus tirar de você aquilo que Ele está usando para proteger os seus. Imagine se José agora orasse a Deus, pedindo para Deus livrar ele. Imagine agora se José orasse a Deus, pedindo para Deus tirar ele daquele ambiente.
Será que o faraó iria receber os irmãos de José? Ou você vai deixar os seus irmãos cair na mão de faraó? Deus está te chamando para ser você a fonte de provisão e não o faraó. Agora, se você desistir, quem vai receber, a gente não sabe. Porque eles podem ir tanto para aqueles que podem ajudar, como eles podem correr também para aqueles que podem matar, aprisionar. Quantas pessoas hoje não estão vendendo seus corpos para ter o que comer? Por causa de uma necessidade. Quantas pessoas não estão entrando em mercados, lojas, furtando para ter um dinheiro, ou para comer, ou para se drogar, por causa de uma necessidade. Deus chamou para você preparar o caminho para que os seus não tenham que seguir esse caminho. O caminho da prostituição, o caminho do roubo. Então, quando Deus te abençoar, não esquece de quem está vindo atrás. Quando Deus te projetar, não esquece de quem Deus está trazendo. Não esquece de quem Deus está chamando. Deus não chamou só você. Você foi só o primeiro. Você só está porque Deus te chamou primeiro. Então, quando Deus te abençoar, comece a se preparar, a se organizar. Opa, peraí. Essa bênção não tem só a ver comigo. Essa bênção tem a ver com quem está ao meu redor. Porque tudo que Deus faz, Ele faz no coletivo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então não ore para Deus te livrar daquilo que Ele está usando para te projetar e para proteger os seus. Amém? Deus, Ele quer e vai nos colocar em lugares altos, mas a gente vai ter que estar disposto a escalar essa subida. Amém? Nessa subida não tem elevador. Irmãos, Deus não usa elevador para colocar ninguém no alto. Tem que ir de degrau em degrau. Todo prédio acima de 5 andares é lei. Tem que ter o quê? Elevador. Shopping, por exemplo, tem o quê? Elevador. Edifícios empresariais tem o quê? Elevador. Mas só o elevador? Todos eles possuem uma escada. Mas ninguém quer subir essa escada. E não é só subir, nem descer. Às vezes está no 2º andar, botãozinho no elevador. 3º andar, botãozinho no elevador. Por que o povo ficou muito tempo lá? Porque relaxou. E Deus está nos chamando para subir de degrau em degrau. Sabe por quê, irmãos? Chegar no topo de elevador é fácil. Difícil é você ir de degrau em degrau, olhar para trás e ver o tanto que você já caminhou e valorizar a sua caminhada. E você falar: eu não vou voltar, eu não vou retroceder, porque foi difícil chegar aonde eu cheguei. Então valorize cada degrau que você subir nesta caminhada. Amém? Então Deus, Ele quer nos colocar em lugares altos, mas para chegar lá existe uma subida, uma longa estrada, uma estrada que não é totalmente pavimentada, uma estrada que a gente vai encontrar buraco, uma estrada que a gente vai ter armadilhas, uma estrada que a gente vai ter curvas perigosas, mas que a gente vai ter que ir por ela. Quem que gosta de ir na praia? É bênção, não é? Oh, glória, manto. Se for no rio, você tem que passar por onde? Pela serra. E
Todo mundo tem medo da serra, né? Todo mundo. Então não vai na praia. É simples, irmão. Daqui não tem voo para o Rio. Você tem helicóptero? Você não é que é cara do marketing, né? Eu não posso falar nome. Você não é. Então vai ter que vencer esse medo. Vai pegar o carro dirigindo ou vai com alguém de carona, mas vai ter que passar por lugares perigosos. Quer desfrutar lá na frente? Tem que andar no caminho, tem que fazer o caminho que precisa ser feito. Amém? Então, se nós queremos chegar ao nosso destino, irmãos, nós vamos precisar encarar essa estrada. Amém? E é uma música muito antiga, que é do tempo da minha mãe, quando ela costurava, que falava assim: essa longa estrada da vida. Porque o caminho é longo. O problema é que tem gente que começou a caminhar ontem, está querendo parar hoje. E o que está lá na frente já está andando desde lá de trás, muito antes dele ter começado aqui. Então não pare de caminhar, amém? Não precisa abrir, deixa que eu abro aqui rapidinho, mas em 1 Coríntios, capítulo de número 9, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 25, fala assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Ou seja, todo atleta que deseja alcançar o prêmio, ele precisa ser disciplinado. Ele precisa correr a corrida que lhe foi proposta. Irmãos, ninguém chega no pódio ficando parado quando alguém dá o tiro para iniciar a corrida. Só sobe no pódio aquele que corre a corrida que lhe foi proposta. Aquele que cumpre o que o Senhor chamou para cumprir. Paulo está falando que nós devemos correr de maneira que nós venhamos alcançar o lugar que Deus tem preparado para nós. Que Deus tem lugares preparados, eu não tenho dúvida. Eu só tenho dúvida se a gente está correndo da maneira que a gente deveria correr. Se a gente está fazendo o que nós deveríamos fazer. Pastor, mas estou com dores. Vai com dor. Senhor, pastor, eu estou frustrado. Vai frustrado. Estou choroso. Vai choroso. Sabe por quê? Você acorda desanimado todo dia, ainda assim você vai trabalhar para o seu patrão. Você não pede conta porque você está triste. Você não pede conta porque você está desanimado. Agora você vai pedir conta do seu sonho. Você vai pedir conta do seu propósito. Se você não correr a corrida do teu sonho, a corrida do teu propósito, me perdoe, mas você não é digno do teu sonho. Você não é digno desse propósito. Porque o único que não pode deixar de correr é você. O único que não pode deixar de acreditar é você. Todos zombaram de José. O único que acreditou foi José. Por isso que ele passou, que ele estava passando. Você está passando porque você talvez seja o único da tua casa que acredite naquilo que Deus te falou. Você está sofrendo hoje ou está encontrando dificuldade porque você é o único que está acreditando e levando fé naquilo que Deus te mostrou. Então não pare. Não importa o preço que você esteja pagando, não importa o quão difícil esteja a tua caminhada, o Senhor nesta noite Ele te chama para se levantar, se posicionar, sofra o que tiver que sofrer, viva o que tiver de viver, porque também você vai contemplar aquilo que ninguém está contemplando. Você vai viver o que ninguém está vivendo. Você vai desfrutar daquilo que ninguém está
desfrutar. Amém?